Bora falar do balanço do primeiro TRI de 2025 da Petrobras, que superou as expectativas do mercado. Vamos falar como que ficam os dividendos a partir de agora e o impacto da queda no preço do petróleo para o primeiro TRI de 2025 e para o futuro. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Falando um pouco dos destaques operacionais da Petrobras, um aumento na produção alcançou 2,77 milhões de barris por dia, que corresponde a um aumento de 5,4% na produção em relação ao trimestre anterior, confirmação de novas descobertas na Bacia de Campos, na Bacia de Santos e concluiu o teste de formação a posto revestido na Colômbia. A entrada de produção de Búzios, que seria essa plataforma Almirante Tamandaré, que está na foto aqui ao lado, que entrou em produção no dia 15 de fevereiro e tem potencial para produzir até 225 mil barris de petróleo e processar 12 milhões de metros cúbicos de gás. A ancoragem da plataforma Alexandre de Gusmão e foi concluída na margem equatorial a entrega do Centro de Atendimento e Reabilitação da Fauna, visando a obtenção da licença ambiental para perfuração. E agora o próximo passo na margem equatorial é a liberação pelo IBAMA. Falando um pouco dos destaques financeiros do primeiro TRI de 2025, percebam que a Petrobras solta seu resultado em bilhões de dólares, 10,7 bilhões de EBITDA sem eventos exclusivos, que foi um aumento de 8% versus o quarto TRI de 2024, um lucro líquido de 4 bilhões sem eventos exclusivos, aumento de 31% versus o quarto TRI de 2024, 8,5 bilhões de fluxo de caixa operacional e 4,5 bilhões de fluxo de caixa livre. E para você encontrar o fluxo de caixa livre, seria o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX. Então esse seria um indicador importante para nós investidores, porque a Petrobras tem uma política de proventos de pagar no mínimo 45% do fluxo de caixa livre. E esse fluxo de caixa foi 20% maior do que o quarto TRI de 2024. 11,7 bilhões de dividendos declarados e vou pegar um slide à parte só para falar de dividendos. Falando mais um pouco de indicadores financeiros, o EBITDA foi de 10,7 bilhões, que foi um aumento de 8% versus o quarto TRI de 2024, tirando eventos exclusivos, ou seja, não recorrentes, e houve uma queda olhando o primeiro TRI de 2024. O mesmo aconteceu com o fluxo de caixa operacional, que teve um aumento olhando para o quarto TRI de 2024, porém uma queda olhando para o primeiro TRI de 2024. Agora falando do lucro líquido, contando com eventos não recorrentes, no primeiro TRI de 2024 foi de 4,8 bilhões, no quarto TRI de 2024 foi de menos 2,8 bilhões e no primeiro TRI de 2025 foi de 6 bilhões, porém o que importa para a gente seria o resultado líquido sem os eventos exclusivos, ou seja, sem resultados não recorrentes. Então no primeiro TRI de 2024 foi de 5,4 bilhões de dólares, enquanto no quarto TRI de 2024 foi de 3,1 bilhões e no primeiro TRI de 2025 4 bilhões, que foi um aumento de 31% olhando na ótica trimestral. E percebam que a Petrobras já deixa aqui embaixo alguns dados para você ter base de comparação. O preço do petróleo, que é o mais importante para a Petrobras, no primeiro TRI de 2024 encontrava-se em 83,2 dólares o barril. No quarto TRI de 2024 desceu para 74,7 dólares o barril e no primeiro TRI de 2025 foi de 75,7 dólares o barril. E também aqui eles já deixam o câmbio, que no primeiro TRI de 2024 foi de R$ 5,00 por dólar, no quarto TRI de 2024 foi de R$ 6,2 por dólar e no primeiro TRI de 2025 foi de R$ 5,7 por dólar. E eu quis deixar bem destacado aqui que o primeiro TRI de 2025 vem de janeiro até o final de março, ou seja, nessa época o preço do petróleo foi antes da guerra comercial, então a média estava em torno de 75. Porém, depois houve a guerra comercial entre o Trump e principalmente a China, os Estados Unidos e a China, e hoje a média do preço do petróleo deve cair para ficar em torno de 65 a 66 dólares o barril. Então, o que a gente vai ver realmente queda nos lucros da Petrobras vão ser no segundo trimestre de 2025. Vamos aguardar mais 3 meses à frente para a Petrobras soltar o balanço do segundo TRI para a gente realmente ver qual que vai ser o impacto dessa queda nos indicadores da Petrobras.
Antes de falar do CAPEX, dos investimentos de 2025, eu quero apenas repassar algo que eu já havia falado em vídeos anteriores. Em 2024, a Petrobras investiu 16,6 bilhões, porém o guidance, ou seja, a projeção seria apenas de 14 bilhões. Porém, a Petrobras fez investimentos no campo de Búzios, que originalmente era esperado para se materializar apenas em 2025. Então, aparentemente, a Petrobras pegou uma parte do valor que seria para investimento em 2025 e lançou em 2024. Então, pode ser que para 2025 os investimentos sejam menores. E a projeção para o CAPEX para 2025 seria de 18,5 bilhões, uma variação de 10% olhando para a ótica anual de 2024. E a gente já percebe essa redução no quarto TRI de 2024. Houve um investimento de 5,7 bilhões de dólares, enquanto no primeiro TRI de 2025 foi de 4,1 bilhões. E a gerência da Petrobras já esclarece que não veremos o mesmo nível de investimento CAPEX do quarto TRI de 2024 no primeiro TRI de 2025, e é importante deixar isso esclarecido. E aqui eu quis só fazer uma conta de padeiro. Em 2025, se a Petrobras continuar investindo nos próximos trimestres 4,1 bilhões e investiria em torno de 16,4 bilhões. O guidance da companhia, ou seja, a projeção, é de 18,5 bilhões, porém a Petrobras já havia adiantado um recurso de 2,6 bilhões. Então, teoricamente, a Petrobras iria investir em torno de 15,9, que bate praticamente com a projeção. Mas vamos ver nos próximos trimestres se realmente a Petro vai agir assim, vai diminuir um pouco os investimentos. Falando ainda do CAPEX, os investimentos em plataforma praticamente dobraram, saíram de 0,5 para 1 bilhão em 2025. O avanço físico médio acumulado das plataformas foi de 25 pontos percentuais, 25%. O número de interligação de poços aumentou 100%, saiu de 8 para 16. E perfurações e completações de novos poços saiu de 24 para 27, um aumento de 13%. Falando um pouco da dívida e da alavancagem, a Petrobras já esclarece que o aumento da dívida bruta decorre principalmente da entrada da plataforma Almirante Tamandaré, e a gente percebe que houve um aumento principalmente no arrendamento. A dívida da Petrobras gira em torno de financiamento e de arrendamentos. Os financiamentos ficam nesse azul escuro e os arrendamentos no verde. Então a gente percebe que os financiamentos foram diminuindo com o tempo, porém os arrendamentos foram aumentando com o passar dos anos, olhando nos últimos 5 anos. E hoje a alavancagem da Petrobras é bem tranquila, de 1,86, sem desespero, em torno de 1 ano e 10 meses de geração de caixa, a Petrobras já conseguiria quitar totalmente a sua dívida, que hoje a dívida líquida fica em torno de 56 bilhões de dólares. Apesar de parecer ser uma dívida muito grande, comparado com a geração de caixa, é uma dívida relativamente tranquila. Já falando de proventos, a Petrobras anunciou no primeiro TRI de 2025 11,7 bilhões, que daria 0,91 por ação, a data base dia 2/6 de 2025, ou seja, você tem que estar com as ações da Petro em carteira entre os dias 2 e 3 de junho, e o pagamento vai ser a primeira parcela no dia 20/8 e a segunda parcela dia 22/9. Seria bom se a Petrobras conseguisse pagar tudo no dia 20/8, mas também é interessante essa divisão em duas parcelas, porque você acaba recebendo pingados, dividendos em vários meses do ano. Seria mais interessante receber antes? Seria, mas também é uma tática interessante para a gente poder girar o dividendo inteligente. E como eu havia falado, a remuneração aos acionistas é de 45% do fluxo de caixa livre, e a Petrobras não anunciou nada de dividendos extras, assim como ocorreu em 2024. Acredito que eles estão um pouco mais cautelosos, deu para ver isso na videoconferência, que os executivos estão mais cautelosos, e nesse dividend yield anunciado seria em torno de 2,86%. E para quem acompanha aqui no canal sabe que eu fiz uma aquisição em torno de 300 ações da Petrobras no mês passado, no valor de R$ 33,26, e hoje a cotação está em 31,98, e com um dividendo de 0,91 por ação, devo receber em torno de R$ 273, que vai me ajudar a girar a bola de neve, a investir em outras empresas ou até mesmo na Petrobras.
já falei isso em vídeos anteriores, mas para mim a Petrobras deve pagar entre 10% e 11% de dividendos para 2025. É a minha aposta e é o que eu acredito, vai ser um bom dividendo para a nossa carteira. E agora falando do plano de negócio, todo final de ano a Petrobras lança um plano de negócio que fala dos 5 próximos anos e a Petrobras deve lançar o plano 2026-2030, mas perceba como é robusto o portfólio da Petrobras. Hoje, a média do portfólio com $28 o barril, a Petrobras chegaria num ponto de equilíbrio, ou seja, nem lucraria e nem teria despesa, nem teria dívida. Então a gente viu que hoje o preço do barril está em $65, então há uma grande margem ainda, uma margem tranquila para a Petrobras conseguir ainda ter bons lucros. E do investimento previsto, do CAPEX previsto, 65% com $35 o barril teria esse ponto de equilíbrio em que a Petrobras nem lucra e nem tem dívida, e 98% do CAPEX, $45 o barril, você teria esse ponto de equilíbrio. Então a Petrobras ainda tem uma certa folga, hoje o preço do petróleo gira em torno de $65 o barril, então ainda tem uma certa folga para continuar tendo lucros no seu resultado. E é muito interessante quando você está analisando empresas de petróleo é olhar esse lifting cost, que seria o preço da extração. Hoje a média do preço da extração do petróleo na Petrobras é de $6,79, no pré-sal é de 4,45 e o pré-sal representa cerca de 70% da produção da Petrobras. Então é um preço de produção muito tranquilo, muito barato, realmente eles conseguem fazer um trabalho fantástico. E só para vocês terem nível de comparação, a PetroRio tem um lifting cost de $11,1 e a PetroRecôncavo de 13,6. Ou seja, a Petrobras fica praticamente a metade do que as suas concorrentes brasileiras. Porém, quando você junta o afretamento e outras participações governamentais e os demais, o lifting cost fica em torno de $22,77, que seria praticamente aquele ponto de equilíbrio que a Petrobras colocou no slide anterior. Mas é um trabalho muito bom que a Petro tem muito know-how nesse tipo de trabalho. E aparentemente o mercado gostou, se animou com a Petrobras com esse resultado. Um dia após a divulgação do balanço, a Petro subiu em torno de 3,65% e praticamente vem se mantendo em linha desde então. Me conta aqui, pessoal, o que vocês acham da tese de Petrobras? Eu ainda acho que é uma ótima empresa, vai pagar bons dividendos, acredito que está em preços confortáveis e vocês podem perceber que tem vários analistas recomendando compra e recomendando para manter, ou seja, para não fazer nada. Porém, a empresa tem gerado bons números, tem gerado bons dividendos, eu acredito que ainda está em bons preços de aportes. Me conta aqui, vocês têm aportado nessa empresa? Vocês têm ela em carteira? No mais, deixo um ótimo dia e um abraço.